Olá, irmãos, bom dia. Eu tenho certeza que hoje vocês vão ser abençoados. Deus colocou no meu coração uma palavra maravilhosa para abençoar a sua vida e a minha vida. Então vamos rapidinho falar do 17º livro da Bíblia. É o livro de Esther. Vimos também nos devocionais passados que toda a palavra aponta para Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos no 17º livro da Bíblia. A palavra Esther e Hadassah são iguais, só que Esther está na linguagem do povo, onde o povo estava exilado. Hadassah também tem um significado de murta. Esther quer dizer estrela. Você pode ver aqui. Podemos ver que os judeus, eles mudam os nomes, Tem um significado, eles colocam nomes aqui, eles mudaram lá. Na verdade, os judeus não mudam o nome, é o povo que estava inserido que mudaram. Então eu prefiro o nome Daniel do que esse nome aqui, que nem vou falar, porque é um nome pagão. Então, Daniel, Deus é juiz. Agora vamos Ananias. Todo mundo conhece por esse nome, que também não vou citar, porque é coisa maligna. Ananias quer dizer Deus da graça. Quem é que dá graça? Senhor Jesus. Toda a Bíblia fala para Jesus. Então, aqui, em vez de Ananias, o inimigo colocou esse nome lá, honrando o Deus dele. E o povo de Deus sempre honra o nome de Deus, Misael. O que é Misael? Quem é como Deus? Quem é como Jesus? O nome que está acima de todos os nomes? Olha aqui, E esse nome aqui no lugar de Misael. E Azarias. Que é Azarias? Parece outro nome, No português, assim. Mas, esse Ias aqui é Iá. É a abreviatura do nome Jeová. Jeová auxiliou. Lembra de Ebenezer? Ebenezer. Jeová auxiliou, ajudou. Quem é o nosso auxílio? Em vez desse nome aqui, que também é um nome do Deus pagão. Então vamos lá. Hadassah é uma versão portuguesa no nome hebraico, Hadassah, e que significa mirto ou murta, em português. Hadassah também é o nome personagem da rainha Esther. Então, murta. O que é murta? É uma planta, é um arbusto que só nasce no deserto. Por que vocês acham que só nasce no deserto? Isso aqui tem uma mensagem sobre nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos planta rara para Deus. Somos árvores, carvalhos de Deus. Então, essa murta aqui é uma planta especial. Não nasce em qualquer lugar, não. Então, é uma planta resistente, tem uma fragrância agradável. Quando ela é triturada, lembra da prensa do azeite, Getsemane? Prensa do azeite. Quando é triturada, tem um aroma agradável. Jesus e os arbustos eram usados pelo povo. Esses arbustos eram usados pelo povo judaico para cobrirem as tendas durante a festa dos tabernáculos. Então, quem tabernaculou? João 1,14 entre nós, ou Sucote em hebraico. Então vamos entrar propriamente dito no livro de Esther, Esther 2,7. Então vocês viram que o nome é Hadassah, que é Esther. Quem que criou? Está falando aqui de Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua tradução, Esther, no capítulo 3,7, no primeiro mês, que é o mês de Nisan. Então os nomes diferentes, Também, se a gente fosse estudar a questão dos nomes, também é importante. Como já vimos, mês de Nisan seria janeiro para nós, Só que aqui começa em abril. Por que em abril? Porque o primeiro dia do mês para eles é a libertação, é a Páscoa, No 14º dia. Então, não bate o calendário nosso, Nosso janeiro seria o abril deles, seria o janeiro deles. Então, é uma confusão. Você tem que entender que o primeiro mês do povo de Deus e de judeus são Nisan.
enquanto o nosso é o janeiro. E o nosso abril corresponde ao Nisan deles. Eu me fiz entender, né? Espero que não tenha enrolado demais. Vamos lá. E o nosso mês de dezembro, do 10º, foi o mês que se lançou o Pur. Aí vocês vão ver o que significa Pur em hebraico. Sortes. Sortes. Às vezes muita gente acredita em destino, né? Mas o nosso tempo está controlado por Deus. Aqui, ó. Esse aqui era o inimigo do povo, Amã, lançando sorte contra os judeus, ó. Que é o mês de Adar, ó. O nosso do 10º mês seria dezembro. Para o judeu é Adar, que deve significar lá por volta de outubro. Não, outubro não. Seria, se abril é o primeiro mês, então março, né? Para dar um redondo, ciclo completo, seria o mês de março. Vamos raciocinar assim, né? Então, Esther 9:24, Amã, como eu já disse, era o inimigo do povo judeu, e ele era um povo de origem gentílica, tentou, é inimigo de todo o povo de Deus. Isso aqui representa não só os judeus, vamos olhar com a Amã aqui é um anticristo, contra o povo de Deus, representa Satanás, que é o nosso inimigo. O povo de Deus aqui, judeu, representa o povo de Deus. Tinham tentado destruir o povo de Deus. E tinham lançado, então, sortes. Mas Deus converte essa sorte. Não mexam com o ungido do Senhor para os assolar e destruir. João 10:10 fala, quem vem roubar para matar e destruir? O ladrão. E Esther 9:27, por isso aqueles dias chamam Purim. Para vocês entenderem. Em hebraico, aqui, ó, Pur seria sorte. E Purim, sortes. Só para os irmãos entenderem. Então, o dia 13, olha, muita gente faz chacota com o número 13, né? O mês do azar. Né? Diz que até os próprios judeus, se vocês forem em Israel, já viram um testemunho. Esse negócio de numerologia, né? Não combina com o povo de Deus, né? E lá não tem o número 13. Não tem o número 13. Então é uma coisa de doido, né? Então você acha que é o azar. Mas vocês viram aqui que Deus mudou o azar em bênção. Nós vamos ver isso claramente daqui a pouco. Vamos lá. Deus é Deus. Então no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Então o último mês, dezembro, né? Nós vimos ali no slide anterior. Quando chegou a palavra do rei, só ordem para executar o quê? A morte do povo de Deus. E para senhorar de todos os seus bens. E justamente, como Deus é bom, né? Sucedeu o contrário. Sucedeu o contrário, porque nós temos o nosso Deus. Deus é Deus, soberano sobre toda a terra. Não, olha o decreto do rei. Esse rei aí, Assuero, nesse império aí, ele era muito forte e não podia mudar o decreto. Se você ver o contexto aqui, se ele assinou um decreto, mesmo depois o rei Assuero voltando, ajudando agora os judeus, ele não poderia mudar o decreto. Mas Deus é com os povos de Deus. Deus é com o seu povo. Pois os judeus, olha aqui, aconteceu ao contrário. Os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam. Olha como Deus converte. E eu já vivenciei isso na minha vida. Lá na cidade de Caçador, eu passei uma prova muito grande. Eu já tinha sido decretado a minha falência, eu tinha perdido. Eu estava desanimado, triste. E de repente aconteceu isso. Deus mudou o meu cativeiro. Deus transformou minha sorte em bênçãos. Eu falava, não, era impossível, já tinha o decreto já. E de repente, olha, seria um tempo para falar com os irmãos sobre o que aconteceu lá na cidade de Caçador, Santa Catarina, meu último local de trabalho. Impressionante. Deus mudou minha sorte. O meu purim, não só sorte, sortes. E Deus continua, olha, ontem Deus me abençoou muito, Deus está me abençoando a cada dia mais.
cada milagre de Deus. Se eu parasse aqui para contar os milagres, já ia estender o devocional, mas vamos lá. Então aqui, Deus sucedeu justamente o contrário. Os judeus esqueceram de se orar. Aqui, ó. Esther 9:22, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, glória a Deus, vai chegar esse dia, quando Jesus nos buscar, e ele está voltando, olha a pandemia de novo, eu sempre estou falando isso, irmão, o caos social, o que vocês querem. Eu só peço que vocês não assistam notícias, né? E quanto mais notícias você assistir, mais você vai ver tristeza. E quanto mais você vê as coisas de Deus, você vê mais alegria. E quem converte, quem metamorfose, seria em grego, né? Aqui está um livro hebraico, mas seria shub em hebraico, né? Converteu, né? Mudou. Metamorfose em grego, né? Só Deus tem essa capacidade de... A borboleta faz o quê? Uma lagarta sai de uma borboleta linda. Metamorfose. Então Deus transformou, seria outra palavra, né? De tristeza em alegria e de luto, essa pandemia, né? Em dia de festa. Vamos crer isso, irmãos. Vamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que os fizesses dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos seus banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Olha aqui, ó. Parece que Jesus está falando com a gente, né? Aqui, ó. Tem várias passagens na palavra de Deus. Por isso que não existe Velho nem Novo Testamento. É toda a palavra de Deus. Lá em 55, a história do sonhador, né? Como diz, se você não pode matar o sonhador, você não vai matar seu sonho, né? Eles tinham falado sonho com os irmãos, né? E aí os irmãos estavam preocupados aí, né? Agora esse cara chegou onde chegou, vai se vingar. Aí, olha o coração de quem Deus muda, né? Vós, na verdade, falando para os irmãos de José, vós, na verdade, intentaste mal contra mim, até quando eu falei o sonho, né? Ele podia ter falado, lembra? Olha o que Deus fez. Não, ele disse assim, ó. Olha o coração de alguém que Deus exaltou, ó. Não é um coração soberbo, orgulhoso. Agora vocês vão ver. Não, olha aqui, ó. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, mas Jeová Deus o transformou em bem para fazer como vedes agora. Você não vê a pandemia agora, a ciência não comprova? Então, Deus pode transformar maldição em bênção. Que se conserve muita gente com vida, né? Olha aqui, ó. 2 Samuel 16:12. Talvez, aqui quando Simei estava amaldiçoando Samuel, quando Absalão estava perseguindo ele, né? Aí Simei, que era lá da parte do rei Saul, que foi deposto por desobediência a Deus, e Deus estava disciplinando o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e estava aqui, ó, o pessoal, Davi falando que os soldados queriam acertar lá Simei, né? Tá amaldiçoando o rei, não pode amaldiçoar a autoridade, né? Aí ele, não, Deus olhará para a minha aflição, essa minha pandemia, esse sofrimento, essa dor que você está sofrendo agora, irmão. Esse problema, coloca aqui, tua causa na justiça, todos os problemas, problema doméstico, família, seja qual for o seu problema, meu Deus é a solução. Jeová, Senhor, Jeová, me pagará com bem qualquer maldição neste dia. Só Deus tem a capacidade de transformar. Isaías 61:3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, metamorfose, em coroa, em vez de cinza, óleo de alegria. Você vê lá em Novo Testamento, que se em Hebreus fala, né? Derramou sobre nós óleo de alegria. Em vez de pranto, veste de louvor. Parece uns salmos isso, né? Em vez de espírito angustiado, carvalhos de justiça. Né? A murta lá, Radassa, né? Aí aqui, ó, plantados. Essa murta é plantada por Jeová Deus. Deus que criou a murta. Deus que criou os carvalhos, né? De justiça para a sua glória. Glória a Deus.
Vamos aqui, ó, Jeremias 31:13. Então a virgem se alegrará. Quem que é a virgem? A noiva, a igreja do Deus vivo. Com dança, assim como o rei Davi dançou, a noiva dançará de alegria. Também os jovens, os velhos, tornarei o seu pranto em alegria. Isso aqui, júbilo, é uma alegria extrema que você não contém. Eu lembro que uma vez, quando eu passei no vestibular, e eu achei que nunca teria condições de passar no vestibular, e Deus olha quantos vestibulares já passei, né? Alguns cursos eu não concluí, né? Porque Deus tinha outro propósito. O homem pode fazer plano, mas é Deus que traça as metas, aí, os propósitos do homem. E eu achei que eu nunca ia passar num concurso vestibular, né? Faculdade, escola pública e tal. E de repente eu passei. Curso de matemática na Unesp em São Paulo. Nossa! Uma alegriazinha transformou. Eu saí correndo daquelas ruas de Presidente Prudente. É uma avenida chamada, acho que Manuel Goulart, se não me engano. E eu saí. Olha que grande é aquela avenida, gente. Eu saí até o local de trabalho lá, Tilibra, gritando. Parecia um guri, né? Parecia um guri, não era um guri, né? Naquela época eu tinha 22 anos, por aí, quando eu saí da Marinha, né? Tava na base aérea naval de São Pedro da Aldeia e eu passei várias encruzilhadas, assim, tomar decisões, né? E pedia sempre a Deus, ó, Deus me ajuda a tomar decisões. E Deus me concedeu. Uhul! Passei no meu primeiro vestibular, gente. A alegria de todo jovem. Oh, Deus. Ah, só Deus para mudar essa. Então o júbilo aqui é uma alegria muito. Aquela de eu correr na rua, consolar, né, de toda dor, todo pranto, transformando em alegria qualquer poderia estar aqui, né? Qualquer tristeza. O Neemias 3:2, né? Nós falamos no devocional passado, né? Neemias, olha aqui, ó, porquanto são tantos versículos, né? Não dá para ficar falando tudo, né? Podia passar um tempo aqui, ó, falando muito, mas eu não quero que o devocional seja longo, né? Neemias 3:2, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, o Apocalipse fala, né? O rei lá assalariando, olha só, um profeta se corrompeu, né? Tem pessoas que são de Deus e se corrompem, né? Balaão é um profeta corrompido para amaldiçoar o povo de Deus. Ó, fator mas de Deus, o nosso Deus metamorfose, shub em hebraico, transformou, converteu a maldição em bênção. Deus vai transformar essa pandemia, que é uma maldição, é um juízo, em bênção. Tenha fé, meu irmão. Vai passar, a tempestade vai passar. Vamos lá? Olha aqui, ó. Acho que isso aqui já foi de novo, né? Neemias 3:2. Convertesse o meu pranto em folguedo, tirasse o meu pano de saco, é um sinal de humilhação, e me cingistes de alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Eu acho que eu devo, não sei se depois vou pesquisar, né? Montei rapidinho agora aqui, agora são 6h51, do dia 21 de maio, né, de 2020. Então eu fiz rapidinho isso aqui, ó, era 5 e pouco. Então eu não sei se está aqui certo. Eu vou editar esse vídeo provavelmente, né? Eu estou aprendendo a fazer edições de vídeo, né, aos poucos. Vocês viram aí, mandei um exemplo ali, né, esse vídeo vai ser sobreposto ao outro. Então se tiver errado eu vou corrigir. Aqui, olha, Deuteronômio 23:5, porém o Senhor Jeová, teu Deus, não quis ouvir Balaão, ó, de novo, ó, nós estávamos lá em Números, né, falando Balaão, agora estamos aqui em Deuteronômio, falando de Balaão. Quem é que troca, quem é que converte, quem é que metamorfose, quem é que chama? Jeová Deus, só Deus, só Deus, Ele é Deus.
Se não quiser, ele é Deus. Se fizer, ele é Deus. Deus está no controle, meus irmãos. Então, ó, tem João 16:20, Romanos 8:28 e vai. Senão eu passava meu tempo. Então, vamos terminar aqui com o livro de Esther. Nós estamos falando, né, que tudo aponta a volta de Cristo, quanto aos mais altos atos do seu poder e do seu valor. Está falando de Mardoqueu, né? Relatório completo da grandeza de Mardoqueu. A quem o rei, né? Podia estar Deus aqui, né? Você sabia que é o único livro da Bíblia que não tem nada sobre Deus ou Jeová? Não tem nada. Mas precisa falar que foi Deus que fez, né? Como diz lá em Pedro, a mulher ou o marido ganha ou cônjuge pela atitude, né? Você ganha seu vizinho, alguém assim, pela atitude. Não, esse cara tem Deus no coração. Então aqui, ó, é o único livro da Bíblia. Esse livro podia ser um apócrifo, né? Podia estar fora da Bíblia, mas não. Tá lá. Por quê? Deus mudou o cativeiro, os judeus comemoram sempre. Foi daí que surgiu o carnaval, né? Muitos falam por causa que os judeus comemoram bem na época do carnaval, que é praticamente o último mês, né, dos judeus, que é o mês Adar, vocês viram lá. E vê que é uma data móvel, né, bem no carnaval. Depois vem a Páscoa, né, a Quaresma e a Páscoa. Então aqui para os gentios fizeram carnaval. Para os judeus é uma festa santa, né? Você vê que tudo tem uma questão espiritual, né? Mas isso aqui é outra história, né? Olha aqui, ó, os reis da Média, da Pérsia, o Império Prata, né? Para quem vê o livro de Daniel, né? Cabeça de ouro babilônico, nós estamos no Império Prata aqui, ó. Então, terminando o último versículo do capítulo 10 do livro de Esther, né? Nós vamos entrar logo, se eu não me engano, é Jó. Vamos ver aqui, rapidinho. Vamos ver aqui qual é o... Aqui, ó, Esther é o livro de Jó. 18... Nossa! O livro de Jó é um livro... O mais antigo livro da Bíblia considerado. Não perca o próximo devocional, irmãos. Vai ter muito... Eu vou tentar fazer pouco. O devocional que vem. De amanhã, do dia 22 de maio de 2020. Vou tentar fazer pouco. Mas o livro de Jó tem tanta... Todo mundo fala de sofrimento. Mas isso aí não é nada pela alegria que tem na Bíblia. Da palavra de Deus. Olha lá, já vou adiantar até o Jó. Vamos lá. Jó 42 aqui, ó. Vamos lá. Jó 42. Jó 42, ó. Isso aqui nem estava previsto, né? Jó 42. Olha só. Ele tentando falar. Na verdade, eu te conhecia só de ouvir falar, ó. Olha aqui, ó. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Agora os meus olhos te veem. Como é que você vai ver Deus se Deus é Espírito? Jesus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que aconteceu. Jó começou a orar pelos seus amigos lá. Amigos da onça, como se diz, né? Amigos da onça. Olha aqui o meu Jó. Interceder. Quem é que intercede por nós? Jesus Cristo. Vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Mudou Deus, Jeová Deus, ó, aqui, ó. Jeová, Jeová, aquele que existe, Javé, como vocês preferirem, né? Aqui, ó, mudou Jeová. Quem que muda? Aqui, ó, Shub, tá, Shub, aí, ó, tá Shub, hebraico, Strong 77:25, estão vendo aí, ó? Retornar, contornar, transformar, seria metamorfose lá em hebraico, em grego, né? Então aqui, ó, a sorte, vamos ver que tá a sorte aqui, ó. Shebut, cativeiro. Quem que muda o nosso cativeiro? Enquanto eles oravam, olha com a importância da oração, ó. Orava para os seus amigos, estava sofrendo, orou para os seus amigos. Deus mudou a sorte, ó. Deus lhe deu o dobro de tudo que possuía. Deus deu o dobro de tudo que possuía. Então, só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Só Deus pode fazer isso. Vamos aqui, terminando o devocional, né? Senão eu vou estender aqui, ó. Então vamos terminar com um louvorzaço aqui, né? Vamos colocar aqui. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus.
Amém. Deus é Deus. Amém. Está firmada nas coisas que poder fazer. Eu aprendi a tudo que fez. Sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Nessa via, Ele é Deus. Se não for, Ele é Deus. Não é certo. Aleluia. Está firmado nas coisas que eu quis fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Então a gente termina esse devocional, meus irmãos. Vamos colocar de volta aqui o microfone, senão vai dar esse eco. Aqui, pronto. Então, que Deus abençoe o seu dia, os seus projetos. Que o irmão saiba que só Deus muda. Deus pode mudar a história da pandemia de um dia para outro, mas tudo tem um propósito. Converta-se, shub, metamorfose. E que você saiba que Deus é soberano sobre todos os reis da terra. Por isso que chama Senhor dos Exércitos, é o Shaddai. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Deus vai mudar esse cativeiro, essa história. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.